Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui com mais uma reflexão da porção bíblica, que hoje se encontra no livro de Atos. Capítulo de número 2, a partir do verso 41, nos diz assim: Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros os que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Quando nós lemos esse texto, nós encontramos aqui os indícios de como era a unidade da igreja quando ela se inicia, assim conhecido como igreja primitiva. E nesses dias eu estava orando e o Senhor ele falava comigo a respeito de quando nós formos liberados para nos ajuntarmos novamente nos templos em adoração ao Senhor. O Senhor ministrava ao meu coração que vai ser dessa maneira. Nós estamos sendo transformados para quando voltarmos, Para quando voltarmos à nossa normalidade, em aspas, eu digo isso, que não vai ser como era, vai ser um novo momento, um novo tempo, mas quando nós tivermos essa liberação de ajuntamento novamente, será dessa forma, com sinais, milagres, maravilhas, um cuidando do outro, um se preocupando com a deficiência financeira, com a deficiência emocional, psicológica, com as necessidades do nosso próximo, e vai ter a generosidade em partilhar, em repartir, em compartilhar daquilo que o Senhor te tem confiado. Seguindo o texto, agora no capítulo 3, no verso de número 12, diz assim: Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelitas, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por causa do nosso poder ou por causa da nossa dedicação a Deus? Após eles terem ministrado a palavra, viver de acordo com a vontade do Senhor, como eu li aqui no capítulo 2, do 41 ao 47, quando inicia o capítulo 3 do livro de Atos, nós vemos Pedro e João, às 3 horas da tarde, subindo ao templo para orar. Nenhuma das portas do templo, chamada Porta Formosa, existia ali um coxo há mais de 40 anos que já era doente. E naquele momento, Pedro, impulsionado pelo Espírito Santo, ele diz para aquele coxo que estava mendigando: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E imediatamente aquele coxo foi curado. Houve um milagre, as pessoas que estavam ali naquele momento começaram a testemunhar da grandeza de Deus em fazer esse milagre, porque já tinham ali um conhecimento daquele coxo, que há 40 anos estava ali mendigando, que há 40 anos estava ali enfermo. E naquela atitude desse homem de Deus, desses homens de Deus, foi imediatamente curado. Essa é a igreja que nós somos, que o Senhor te convidou para ser. A igreja desse tempo, a igreja que não vai entregar esmola, a igreja que vai liberar o poder do nome de Jesus, e os milagres seguirão aos que crerem. Deus te chamou para isso, para esse novo tempo. E as pessoas começaram ali a olhar espantados para João e para Pedro. E Pedro falou assim: ué, por que vocês estão olhando dessa forma para nós, como se nós tivéssemos executado o milagre? Ou por causa da nossa tamanha intimidade com Deus? E Pedro ali começa a falar que não foi isso que fez.
mas sim o poder que há no único nome que é sobre todos e que tem poder nos céus, na terra e debaixo da terra, que é o nome de Jesus. E ao final da pregação de Pedro, 3.000 almas se rendem ao Senhor. E aí ele inicia a sua pregação no verso 19 dizendo: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que ele perdoe os vossos pecados, e também para que tempos de nova força espiritual venham do Senhor, e ele mande Jesus, que ele já tinha escolhido para ser o Messias de vocês. Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão renovadas, como Deus anunciou há muito tempo pelos seus fiéis mensageiros, os profetas. Verso 25. As promessas que Deus fez por meio dos seus profetas são para vocês. Acorda, crente. É para você a mensagem. E vocês fazem parte da aliança que Deus fez com Abraão, com seus antepassados, quando disse: por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Ou seja, Pedro tem ali uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão. Conversão significa o quê? Mudar a direção. Esse período de isolamento social e de quarentena qual nós estamos é com esse propósito e objetivo: olharmos para nós e nos convertermos, ou seja, mudarmos a direção e nos alinharmos ao centro da vontade de Deus, da sua santa palavra, e assim nós iremos ministrar, disseminar a semente da palavra de Deus, e vidas serão alcançadas, milagres acontecerão, transformações, curas, conversões de alma, tudo se fará novo. Mas a mensagem é arrependimento, conversão, alinhamento. E outra coisa, quando Pedro disse para aqueles homens não ficarem espantados, que não era a sua vida nem de João que estava executando o milagre, e nem a sua intimidade com Deus. Não se glorie pelo que o Senhor fará através da tua vida. Deus está dando novas oportunidades para pessoas que já tiveram esse tipo de experiência e permitiram se ensoberbecer. O Senhor hoje te dá uma nova chance. Ele diz: eu vou te usar novamente. Porém, não perca o foco. É o nome de Jesus quem faz todas as coisas. Para nós encerrarmos aqui no capítulo de número 4, verso 3 nos diz assim: então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Após todo esse milagre, após essas conversões, essas 3.000 almas se renderem ao Senhor, aqueles chefes que estavam ali, os saduceus, os escribas, os fariseus, se uniram e prenderam a João e a Pedro e pediram que eles nunca mais anunciassem a mensagem do Senhor. O que isso quer dizer para mim e para você? A igreja do nosso tempo é uma igreja avivada, é uma igreja de milagres, é uma igreja tremendamente usada e com as manifestações do Espírito do Senhor, dos sinais que o Senhor nos envia. Mas não é uma igreja que estará livre de perseguições. Prenderam eles porque eles estavam obedecendo e efetuando a obra e a ordem do Senhor, cumprindo a sua palavra, fazendo o que Jesus havia ordenado, como diz em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Era isso que eles estavam fazendo. E Jesus continua dizendo: e estes sinais seguirão os que crerem. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Jesus foi explicando o que aconteceria. Disse que tudo quanto nós fizéssemos para a glória do nome dele, usando o nome dele, na autoridade e poder do nome de Jesus, aconteceriam esses milagres, e de fato aconteceram. E houve essa perseguição por causa disso. Aqui no verso 17 de Atos 4 diz: mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Ameaçaram a igreja militante. Mas olha a resposta de Pedro no verso 19. Pedro e João responderam: o Senhor os mesmo julguem.
Diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não se deixe intimidar. Seja uma voz profética na nossa nação, na nossa geração e as nações a qual o Senhor nos enviar para frutificarmos e produzirmos o que Ele nos pede. Essa é a igreja desse novo tempo. Uma igreja que tem intimidade com o Senhor. Uma igreja que vive e manifesta os seus sinais. Uma igreja que não se ensoberbece. Uma igreja que é mansa e humilde de coração, igual o seu mestre. Jesus nos disse isso em Mateus 11. E nós temos que seguir o seu exemplo. E aí então viveremos tudo quanto Ele já preparou como banquete para nós desfrutarmos, efetuarmos e utilizarmos. O Senhor conta contigo, que essa palavra edifique o teu coração e te encoraje, porque logo esse tempo já está chegando, das portas se abrirem novamente, nós podermos ir para as ruas e ministrarmos tudo quanto o Senhor tem nos ensinado dentro da nossa casa. E almas serão alcançadas, curadas, libertas, convertidas, transformadas pelo poderoso nome, o nome de Jesus. Um beijo no teu coração, até nosso próximo vídeo, querendo o nosso Deus.